todos. Agradeço a vossa simpática presença nesta tarde maravilhosa. Quero agradecer também o engenheiro Emanuel Barbosa, o coordenador do MPD em Portugal, deputado pelo Círculo da Europa e o Resto do Mundo, pelo amável convite que me endereçou e espero estar à altura das suas expectativas. Cumprimentar os meus colegas do painel e os colegas do painel seguinte e sem mais demora vou dar início à minha apresentação. O que eu proponho aqui não é mais do que trazer um conjunto de fatores que, na minha opinião, influenciaram o fracasso ou o falhanço do associativismo em Portugal, mas paralelamente também, com base na minha experiência como migrante, obviamente, e como um ativista que quer estar ativo e ávido de uma situação regeneradora do nosso associativismo, vou apresentar aqui aquilo que são os desafios e, eventualmente, as oportunidades para o associativismo cabo-verdiano. Não é possível falar do associativismo sem fazer um enquadramento histórico. Obviamente, o meu colega Mário Carvalho deixou aqui bem claro o percurso associativo dos cabo-verdianos em Portugal, mas de uma forma muito rápida vou deixar aqui alguns elementos que juro serem importantes para o nosso debate. Portanto, o associativismo cabo-verdiano em Portugal pode ser caracterizado por um período pré-independência e por outro período pós-independência. No período pré-independência, há autores que dizem que o fluxo migratório dos cabo-verdianos para Portugal começaram desde o início do século XX, mas o fluxo migratório em massa para as grandes obras públicas e estaleiros navais e outros grandes investimentos que surgiram em Portugal, portanto, o fluxo migratório começou nos anos 50. E nessa altura não eram considerados propriamente imigrantes, eram trabalhadores convidados que vinham para Portugal. E segundo os dados, nessa altura saíram de Portugal, portanto, portugueses emigraram para os outros países, nomeadamente França, Alemanha, Bélgica, entre 1950 e 1968, saíram de Portugal cerca de 900 mil portugueses. O que significa que a vinda dos cabo-verdianos era numa perspectiva de substituição. Portanto, substituir a mão de obra portuguesa que estava a emigrar. Emigrar por várias razões, pela situação socioeconómica na altura em Portugal, mas também pela necessidade que os outros países da Europa, nomeadamente esses países que eu acabei de mencionar, precisavam de mão de obra. E nesses países a remuneração era muito superior do que em Portugal. O que significa que nós, os cabo-verdianos, viemos para Portugal para substituir a mão de obra que estava a sair. Diz aqui que entre 61 e 70 Portugal perdeu ou mais de 1 milhão de residentes. Segundo os dados recolhidos pelo cabo-verdiano António Carreira, para quem não sabe, o António Carreira foi um grande historiador e um etnólogo cabo-verdiano e é o pai do famoso Medina Carreira. Segundo os dados dele, em 1952 residia em Portugal 8.500 cabo-verdianos. Em 71, reparem, 9.920. Portanto, um acréscimo aqui de cerca de mais de 1.400 cabo-verdianos. No ano seguinte, houve um acréscimo de mais de 4.000, ou cerca de 4.500 cabo-verdianos. Portanto, o que mostra claramente que o fluxo migratório foi nessa época. No período pós-independência, continuaram a chegar cabo-verdianos para vir trabalhar, mas a quantidade, o número
de cabo-verdianos que chegaram foram os cabo-verdianos repatriados ou retornados. Em 1986 residiam, ainda os dados do António Carreira, 30.000 cabo-verdianos. Entretanto, há aqui um dado curioso. O Centro de Apoio aos Trabalhadores Ultramarinos, que fazia estatística, portanto, controlava os trabalhadores que vinham para Portugal trabalhar, registava 5.539 cabo-verdianos. Portanto, aqui demonstra claramente que não havia interesse do governo português de lidar com os problemas dos cabo-verdianos. Na prática, tínhamos 30.000 cabo-verdianos e, entretanto, a estatística oficial portuguesa mostrava que tínhamos 5.539 casos. Portanto, mostra claramente que houve um desinteresse do governo português relativamente aos cabo-verdianos que cá residiam. Porquê? Por várias razões. Primeiro, os cabo-verdianos que vinham como retornados não eram considerados como imigrantes, naturalmente. Segundo, porque também não havia interesse em olhar para os cabo-verdianos que estavam em Portugal. Os cabo-verdianos que vinham, os retornados sobretudo, e os cabo-verdianos que vinham para trabalhar nas grandes obras, eram, regra geral, cabo-verdianos pouco qualificados. Obviamente que no retorno vieram muitos cabo-verdianos altamente qualificados, muitos deles foram reintegrados na administração pública portuguesa, nas empresas públicas e integraram na sociedade portuguesa sem qualquer dificuldade. Entretanto, o problema residia nos cabo-verdianos que vinham para trabalhar nas grandes obras públicas e nos retornados, que acabaram por enveredar pelo caminho dos cabo-verdianos que já cá estavam desde a década de 50. E grande parte desses cabo-verdianos retornados e os que vieram depois da independência, portanto, para trabalhar, residiram na área metropolitana de Lisboa e no Algarve. No Algarve, porque na altura haviam grandes construções para responder às necessidades do turismo, portanto, muitos cabo-verdianos foram para o Algarve, mas grande maioria estiveram na área metropolitana de Lisboa. Põe-se o problema da habitação. Portanto, primeiro, o governo português nunca preocupou com os cabo-verdianos. Segundo, grande parte dos cabo-verdianos que vinham não tinham grandes qualificações e, obviamente, iam para trabalhar nas obras públicas, nos estaleiros navais. Grande parte desses cabo-verdianos instalaram em barracas que as próprias empresas de construção proporcionavam. Alguns alugavam quartos em pensões, baratas, obviamente, e outros conseguiram alugar quartos junto de famílias portuguesas, mas um número muito reduzido, porque havia uma segregação muito evidente na altura. Portanto, a família portuguesa, a família branca, não arrendava quarto ao cabo-verdiano ou aos imigrantes que vinham dos países dos palopes, quartos para o que empurrava os cabo-verdianos para as barracas. Portanto, o problema de habitação é um problema estrutural. Hoje, a situação do bairro Santa Filomena, eu acho que deve ser discutida, mas sempre numa perspectiva histórica, porque eu não acredito que um cabo-verdiano viva no bairro Santa Filomena porque gosta do bairro Santa Filomena. Para além do problema da habitação, houve o problema da documentação, porque grande parte dos cabo-verdianos que vieram retornados vieram na qualidade de portugueses, mas o que acontece é que em 1975 alterou-se a lei da nacionalidade e isto teve enormes implicações nos cabo-verdianos, sobretudo nos cabo-verdianos que vieram como retornados. Naturalmente que os cabo-verdianos que já cá estavam tiveram alguma dificuldade, mas a lei de 75 permitiu que os cabo-verdianos que já cá estivessem durante algum período de tempo pudessem adotar a nacionalidade portuguesa. Como vamos ver mais à frente, espero que haja tempo, porque para além do constrangimento em Portugal, houve constrangimento em Cabo Verde. No período pós-independência, o partido único não permitia a dupla nacionalidade, o que criou enormes transtornos para os cabo-verdianos que cá estavam. E com a lei de 81, que portanto, eliminou a filosofia jus soli
e adotou a filosofia jus sanguíneo, portanto, fez com que a situação dos cabo-verdianos piorasse, porque chegamos ao ponto de ter no seio de uma família, portanto, cabo-verdianos que já cá estavam desde a década de 50, ter no seio de uma família filho com nacionalidade portuguesa e um outro filho imigrante. Portanto, criou enormes transtornos para a comunidade cabo-verdiana. Depois, na década de 80, continuaram a chegar, portanto, no fundo, a migração laboral que tinha sido interrompido com a independência, com o período revolucionário, foram retomados por razões várias, portanto, a crise económica em Cabo Verde e a necessidade de acolher esses imigrantes, portanto, a mão de obra barata em Portugal. Associativismo, o curso do associativismo. O Mário Carvalho disse bem, o associativismo em Portugal não pode ser visto sem olhar para a gênese da associação. Portanto, as associações, ou o movimento associativo, foi, em parte, dinamizado pelos estudantes e quadros cabo-verdianos de então. E aqui quero deixar aqui uma saudação especial ao Dr. Lucas Cruz, aqui presente, que foi um visionário na altura e conseguiu congregar mais pessoas à sua volta e criaram a Casa de Cabo Verde. A Casa de Cabo Verde teve na sua gênese, e eu julgo, teve boas intenções. O pior é que com a independência e todo o período de PREC, penso que destruiu completamente a matriz ou a filosofia que estava subjacente à Casa de Cabo Verde. O governo capturou, o governo ditatorial, o governo, o Partido do Estado, capturou completamente a Associação Cabo-Verdiana, portanto, depois de 75, penso que passou para a Associação de Cabo-Verdianos e Guineenses, depois passou para a atual Associação Cabo-Verdiana, mas a partir da década de 80 o governo capturou a Associação Cabo-Verdiana. E na altura não haviam mais associações. Portanto, a ideia inicial dos precursores desta iniciativa... Tem 2 minutos. Só? Bom, eu vou passar isto porque eu queria fazer esta, até para podermos debater, porque eu penso que o grande problema da associação está na gênese da sua história. Portanto, depois, continuaram a sair cabo-verdianos, mas o governo então proibia a dupla nacionalidade, como já disse, e impunha a autorização de saída, o que os cabo-verdianos que vinham, portanto, vinham com receio, não tinham a capacidade de participação nem na vida cívica, nem política da sociedade de acolhimento, nem dos cabo-verdianos. Depois, quando a democracia tudo mudou, houve uma mudança radical da relação do Estado cabo-verdiano com a sua diáspora. Verifica-se um assinalável, portanto, penso que no primeiro governo do MPD surgiu a Secretaria de Estado das Comunidades, apesar de que, na minha opinião, de todas as vantagens que houve com essa mudança de paradigma, penso que, na minha opinião, o governo do MPD não teve a visão estratégica que a nossa comunidade precisava. Porque era preciso estabelecer relações claras com a sua diáspora. Portanto, criar critérios transparentes para a relação com as estruturas associativas. E o problema que neste momento vivemos é exatamente que não há uma relação transparente. O que acontece é que, de uma forma discriminatória, o Estado cabo-verdiano, o governo atual, por exemplo, lida com determinadas associações, privilegiando, por exemplo, a Associação Cabo-Verdiana acabou de receber 70 mil euros porque tinha dívidas e não conseguia implementar projetos porque perante a Segurança Social e o fisco não é possível, tendo a dívida não se pode implementar projeto, enquanto que temos associações na situação parecida não têm essa hipótese. Mas vou passar aqui rapidamente para deixar aqui algumas ideias. Isso da evolução da nossa comunidade em Portugal. Reparem que até 2006 nós liderávamos a comunidade em Portugal. A partir de 2006, com o acordo que o Brasil estabeleceu com Portugal, houve a entrada em massa de brasileiros e nessa altura também o Bloco do Leste já estava em crise, portanto, a entrada aqui de ucranianos e roménios. Neste momento temos cerca de 40 e tal mil cabo-verdianos imigrantes. É claro que
Dos 60 e tal mil em 2006, grande parte já naturalizaram portugueses, obviamente. E muitos já saíram por causa da crise económica que estamos a viver. Portanto, resumindo, neste momento temos em Portugal, do ponto de vista socioeconómico, os migrantes que chegaram desde 50, portanto, os migrantes convidados, os retornados repatriados, que ainda existem, muitos estão na situação de imigrantes, os imigrantes laborais, tenho que terminar, os estudantes cabo-verdianos e os descendentes de cabo-verdianos. Peço-lhe só mais 2 minutos. Só para... Dois. Fui, com base nos dados dos censos de 2011, fui buscar os dados. Do ponto de vista de cabo-verdianos, com naturalidade cabo-verdiano, que nasceu em Cabo Verde, temos 61.953. Dos 61.953, tenho aqui alguns dados, mas são cabo-verdianos naturalizados, obviamente, muitos cabo-verdianos que nasceram fora. 37.000 cabo-verdianos estão no ativo, portanto, são ativos. 8.000 estão no desemprego, portanto, dos naturalizados, dos naturais de Cabo Verde, neste caso, e 55.199 têm mais de 18 anos. 6.000 têm mais de 65 anos. O que significa que temos aqui um segmento interessante para o associativismo, porque temos aqui 6.000 e tal cabo-verdianos naturalizados, e cabo-verdianos que nasceram em Cabo Verde. Obviamente não estou a contabilizar aqui os descendentes, mas segundo as minhas estimativas, considerando aqui a taxa da fecundidade e um conjunto de critérios, estimativas minhas, não é do Instituto Nacional de Estatística, estimo que neste momento em Portugal deve existir cerca de 95.000 cabo-verdianos, mais, contando os cabo-verdianos que nasceram em Cabo Verde, mais os seus filhos que vivem, portanto, no mesmo agregado familiar. Se eu acrescentar aqui os descendentes, estimo que deve existir 170.000 cabo-verdianos. Portanto, o importante é sabermos quantos somos, onde estamos e o que é que fazemos. Sem isso, não vamos ter políticas públicas adequadas para a nossa comunidade. Obviamente que eu não tenho aqui tempo, mas tinha aqui alguns dados sobre o empreendedorismo cabo-verdiano, portanto, e número de cabo-verdianos neste momento que são patrões, que é a área muito importante de trabalharmos, porque há um número considerável de cabo-verdianos, e neste número as mulheres são muito superiores do que os homens. Portanto, tem mesmo que terminar. Mulheres, empregadores ou que trabalham por conta própria. Infelizmente tenho que terminar. Mas deixo aqui um desafio que devemos discutir, penso que devemos discutir nesta matéria, que é aquilo que a comunidade cabo-verdiana em Portugal e na Europa pode acrescentar ao acordo de parceria especial. Porque nós às vezes falamos sobre os problemas, que temos dívidas, que temos aquilo, mas eu penso que podemos dar aqui um grande contributo ao desenvolvimento de Cabo Verde, participando, por exemplo, nestas questões de integração regional, que pressupõe a participação de Cabo Verde eventualmente nas regiões ultraperiféricas, a sociedade de conhecimento, que é muito importante, e a parceria para a mobilidade, que neste momento penso que é um grande problema e vai subir ao Parlamento, mas isso é um problema que está desde 2007. Portanto, porque é que os partidos só agora estão a discutir isso? Quando já foram implementadas várias ações que estavam nessa parceria. Portanto, eu penso que os nossos deputados, os nossos representantes não estão focados no problema. O problema, neste momento, vou terminar, é discutir o Conselho das Comunidades. Penso que toda a estratégia de criar federações foi um disparate e esteve ferido de morte. E houve uma tentativa, lá está, também liderado pelo Lucas Cruz, que é o quadro do Congresso, que eu penso interessante, mas não temos uma estrutura capaz de influenciar as políticas em Portugal e em Cabo Verde a nosso favor. E penso que o único instrumento que poderá vir ajudar-nos nesse sentido é o Conselho das Comunidades através dos grupos consultivos. E neste momento ninguém discute isso. Penso que é um instrumento fundamental para o nosso futuro. Termino. Obrigado.